Vamos então abrir as nossas Bíblias em Naum, no capítulo 1, e vamos dar sequência aqui então ao estudo do livro de Naum. Naum, capítulo 1, estaremos lendo os versículos de 11 a 15. Coloquei como título aqui nesse estudo: Quando Deus aflige. Não existe nada mais dolorido do que ser afligido por Deus. Nós vamos vendo aqui o resultado da aflição na vida dos desobedientes ou daqueles que querem afrontar a Deus. Naum, capítulo 1, versículo 11, diz: De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor e que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: Por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordens, que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele será inteiramente destruído. Orar. Santo Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia e graça, nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, que a tua misericórdia, que a tua graça, Santo Deus, continue nos capacitando a cada instante para reconhecermos as tuas providências e sermos gratos pelo que o Senhor tem feito. E nós, nesta noite, Santo Deus, nos colocamos diante de ti para agradecer, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado forças, tem nos dado alimento, tem nos dado a tua proteção, tem nos dado mais um dia de vida, tem nos ajudado, Santo Deus, a fazer com que o trabalho das nossas mãos nos ajude, Senhor, a suprir as necessidades do dia a dia. E também, Santo Deus, nos dá motivação, fazer-nos sentir prazer em fazermos com que o teu nome seja glorificado. Pedimos, Santo Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, cada um dos nossos irmãos presentes, os irmãos e amigos que estarão nos acompanhando através da rede, para que o tempo, Santo Deus, dedicado ao entendimento da tua palavra, traga crescimento espiritual, de acordo, Santo Deus, com a manifestação do teu poder. Nós oramos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando dando aqui sequência ao estudo de Naum, nós vamos vendo uma coisa bastante interessante, porque a gente viu aqui a afronta de Senaqueribe contra o povo de Judá. E agora aqui no versículo 11, ele fala assim, ó, de ti sai um que maquina o mal contra o Senhor e aconselha mal. Quem é este, né? Esse é Senaqueribe. Então Senaqueribe fez ali com que todo o seu povo se revoltasse contra o povo de Israel e fez com que, naquele instante, aconselhando o povo a fazer o mal contra o povo de Israel, não em si contra o povo de Israel, mas assim contra o próprio Deus, porque a afronta dele não era o povo, mas era a afronta contra Deus. E então essa maquinação mal do coração de Senaqueribe, fazendo com que a sua afronta contra Deus motivasse o povo a destruir o povo de Judá, o Senhor então chega agora para Senaqueribe e fala assim, olha, o mal não vem de fora, tá? O mal vai sair do meio de vocês, do seu próprio povo. Então, assim, tem horas que a gente olha para aquilo que acontece e a gente acha que circunstâncias externas faz nós passarmos por desconforto. E o Senhor fala assim, olha, talvez não. Tá? Talvez você mesmo provoca o mal e você não tem tido aí a percepção, nem o cuidado de olhar para aquilo que você tenha feito.
Então, quando o Senhor fala aqui, através do profeta Naum, aos assírios, ele diz: de ti saiu um. Esse um é o próprio Senaqueribe, que estava aqui projetando a afronta contra o Senhor. E o Senhor, então, vai mostrar para eles, aqui no versículo 9 e 10, ele diz: o que projetais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todos. Não se levantará por duas vezes a angústia, pois ainda que eles se entrelaçam com espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha. Né? Então o Senhor está mostrando aqui para nós e para aqueles que se levantam contra o Senhor. Você olha, não tem nada que faça com que, por mais que, dentro da nossa concepção, possamos acharmos que possamos fazer alguma coisa contra os filhos de Deus, esquece. Esquece. Quem toma conta do seu povo é o próprio Deus. O povo de Deus pode aí tomar os seus cuidados, ter as suas precauções, faz parte da rotina humana. Se você percebe que está vulnerável, percebe que tem alguma coisa de mal que vai acontecer, você pode se precaver. Você tem que tomar os seus cuidados. Mas não existe proteção maior do que a proteção do Senhor. É por isso que o salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão são os sentinelas que o vigiam. Assim, o ímpio está aí. Senaqueribe estava aqui, estava lá no lugar dele, e ele resolveu fazer: ah, não, eu vou lá, né, saquear Jerusalém, vou lá destruir o povo de Judá. E o Senhor está falando assim: olha, essa maldade do conselho do inimigo é um conselho maligno. Tá? E esse conselho maligno destrói quem maquina o mal. Então, quando o Senhor fala aqui através do profeta Naum, e o que está acontecendo, o mal que vai destruir a Assíria é um mal que saiu de dentro da própria Síria. E aí ele diz aqui no versículo 12: assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligirei, não, mas não te afligirei mais. E aqui ele fala aqui uma parte do que ele está se dedicando aos assírios e aquilo que está acontecendo com o povo de Judá. Então, quando o Senhor diz assim, ó, por mais seguro que estejam, o exército assírio aqui, na época de Naum, já diferente aqui dos 150 anos, 160 anos depois do profeta Jonas, né, o exército assírio aqui, em tropa, né, segundo historiadores, tinha aproximadamente aí uns 300 mil soldados. Né? Então, quando a gente olha lá para 1 Reis capítulo 19, diz lá que o exército, os anjos do Senhor destruíram 180 mil soldados assírios. Né? Foram os soldados que estavam acampados ali, fazendo as suas trincheiras em volta de Jerusalém. 180 mil. Então, só naquela tropa, naquele exército ali, foi 180 mil soldados para estar afrontando diretamente o povo de Judá. E aqui, quando a gente olha para o que o profeta Naum diz, ele falou assim: por mais seguro que estejam, aqui a segurança da cidade de Nínive era uma coisa que dava medo, né, para os inimigos. Mas os que estavam ali dentro da sua fortaleza, né, eram presunçosos. E eles olhavam para aquilo e falavam assim: quem é que vai mexer com a gente? A gente não tem medo de ninguém. Né? Não tem Deus que vai aqui romper a nossa segurança. E a gente vai vendo que, de acordo com a história, né, quando as pessoas olhavam para aquilo que os assírios representavam e a sua estrutura bélica, eles olhavam assim: olha, não tem como, tá, alguém romper essas barreiras. As muralhas que cercavam a cidade tinham uma muralha interna, tinha um fosso, depois outro muro do lado de fora. Muralhas essas que davam aí as mais baixas, dessa altura aqui, ó, 6 metros de altura. E a parte mais alta
dava aí em torno de 10 metros de altura. Cada uma destas pistas, tanto a interna quanto a externa, a parte de cima, que era para correr os carros, né, em cima deste muro, que dava ali aproximadamente 12 quilômetros de comprimento, tinha ali em torno de umas 60 torres, né? Não, 1.500 torres de 60 metros de altura. Então, a cidade inteira tinha sentinela vigiando o tempo todo. Então, não tinha como as pessoas olharem e falar assim, quem é que vai entrar aqui? Olha o tamanho do nosso exército. Olha a força bélica que nós temos. E aqui os assírios eram os únicos que, ou praticamente os únicos, que atacavam com metais, né? Eles tinham lança, eles tinham escudo, eles tinham aí já uma série de lançamento nas suas catapultas, né? Não tinha aqui os canhões, mas eles já faziam arremesso de bola de chumbo em cima do inimigo. Então a gente olha e fala assim, não, os caras não eram fracos, né? O sistema de artilharia, o sistema de cavalaria, o sistema de infantaria deles era muito forte. Então quando o Senhor aqui, através do profeta Naum, diz aqui, assim diz o Senhor, por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E era mesmo, era praticamente impossível, humanamente falando, alguém destruir aqui os assírios, né? E chegar na capital, que era Nínive. Então, quando o Senhor olha aqui para os assírios, ele fala assim, olha, aí vocês que acham, né, que tem o domínio de tudo, assim, uma coisa vocês precisam entender. O povo de Judá, né, o meu povo, está sendo afligido e a aflição deste povo é uma correção temporária. Porém, a aflição que vocês irão passar é permanente. Então, assim, é bom a gente ter entendimento disso. Tem hora que assim, o crente sofre, né? Passa por problemas, passa por dificuldades, tem hora que ele fala assim, por que tanta provação? Né? Mas o conforto do Senhor, mesmo aqui diante do povo de Deus, fala assim, ó, a tribulação que vem na vida do crente, ela é passageira. Mas a tribulação que vem na vida do ímpio é para a destruição. Quando o Senhor fala aqui através do profeta Naum, a segurança de vocês, já que estão em vocês mesmos, você tem que entender que vocês serão exterminados. O Senhor não fala isso aqui com o povo dele em instante algum. E vocês passarão. Quando ele diz aqui, eu te afligi, se direcionando a ajudar, mas não te afligirei mais. Assim, aquilo que Senaqueribe fez, aquilo que os assírios fizeram com vocês, foi para a correção, foi para a disciplina. Porém, por um prazo determinado. Então a gente olha para o povo, mesmo durante os 400, aproximadamente os 430 anos, né, que o povo passa no Egito, mesmo durante 70 anos que o povo passa na Babilônia, e esse povo fica aí até agora 1946, praticamente sem terra, peregrino de um lado para o outro. Deus tem um propósito nisto. Disciplina o seu povo, corrige o povo fica sem nação, o povo fica, né, peregrinando de um lado para o outro. Mas isso passa. Talvez algumas gerações não desfrutem disto. Ficam ali sendo afligidos, sofrendo, né, passando por perseguições, passando por problemas, mas passa. Né? O problema é que o ímpio é diferente. Então, quando o Senhor fala aqui para o povo de Judá, ele diz, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. O que é que o Senhor está falando aqui para que esse povo tenha entendimento? Foi assim, aquilo que Senaqueribe fazia, a forma que eles oprimia, a forma que vocês eram tributados aqui, né? E o rei Ezequias
vai sentir isso diretamente, né? A carga tributária que ele tinha que pagar aqui para os assírios era muito alta. Então, quando o Senhor fala para este povo, né, eu não vou te afligir mais, e agora vou quebrar o seu jugo de cima de ti e romperei os seus lados. Qual é o jugo que ele está falando? O jugo era a carga tributária que os assírios cobravam deste povo e era muito alta. Tá? Então, assim, hoje a gente talvez passa por alguns perrengues aí, tá? Mas talvez a gente não consiga ter a dimensão do que é a opressão nesse sentido. Então, assim, o Brasil hoje é um país que mais paga imposto no mundo. A nossa carga tributária é muito alta. Mas como você tem uma carga tributária e essa carga tributária ainda não coloca toda a nação debaixo da pobreza, né? Mas as pessoas sentem, porque poderia ter uma qualidade de vida melhor. E por que é que não tem? Né? Porque são o tempo todo extorquido e oprimido. Querendo ou não, você tem que pagar. Não tem como você fugir disso. Só que aqui, né, além de você ter que pagar a sua carga tributária, ainda tudo aquilo que você fazia. Tudo aquilo que você fazia. Né? Sempre tinha alguém do governo opressor e fiscalizando para catar uma parte ou te extorquir, te levar embora, sem autorização do governo, sem nada. Então, quando o Senhor fala com este povo aqui, ele vai falar assim, ó, eu vou quebrar esse jugo de cima de você e vou romper este laço. Por que é que o Senhor fala isso? Porque no local que os assírios chegavam, os ninivitas chegavam e oprimiam o povo perdia tudo que tinha direito. Perdia, não tinha direito de nada. Tá? Era uma opressão, e opressão essa que fazia com que a cada instante, por mais que você quisesse se livrar da opressão do inimigo, só tinha um jeito para você se ver livre dela, era morrendo. Né? Porque enquanto estivesse vivo, tinha que estar debaixo da ordem, né? Porque os ninivitas aqui, a apelido que eles recebiam aqui, é o nome que os povos chamavam, né? Eram os navalhas, né? Porque o lugar que eles chegavam, tanto os inimigos que eram conquistados através da guerra tinham a cabeça rapada, mas como no lugar que eles chegavam, eles limpavam tudo. Então ninguém tinha direito a nada. Então agora o que vai acontecer com eles, e aí é o que o Senhor está mostrando para este povo, e aquilo que ele faz ou fazia com os povos que eram conquistados, aí agora vai estar acontecendo com ele. E aquele que foi oprimido, como aqui no povo de Judá, mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Né? Então, assim, aquele que estava sendo oprimido, que era o povo de Judá, e Deus então permitiu aqui este povo ser afligido, e é bom que a gente entende isso, não de forma destrutiva, mas de forma corretiva. Tá? É diferente daquilo que acontece com o ímpio. A gente vai vendo isso a cada instante. Tá? O povo de Deus vai passando aí pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, mas a cada instante o Senhor então está dando aí o livramento para este povo. No versículo 14 diz: contra ti, porém, o Senhor deu ordens que não haja mais linhagem do teu nome. A casa dos teus deuses destruirei, as imagens de escultura e de fundição. Então aqui, quem é que está debaixo deste castigo? Né? O próprio Senaqueribe. Porque foi ele que tramou todo o mal contra o povo de Judá. E agora o Senhor chega aqui para o povo de Israel, o povo de Judá, e falando para este povo, que o Senhor vai dar a liberdade aos seus, mas vai castigar os perversos. E aqui, quando o Senhor fala assim, contra ti, porém, o Senhor deu ordem. Então, Senaqueribe, ele já estava com a sua sentença de morte decretada.
Eu fico olhando para esta guerra, né, que está acontecendo no Irã agora. Irmãos, estão vendo aí? Falar nisso, abrir um parênteses aqui, né? Vai ter uma palestra de missões em Vila São José. Quem vai dar a palestra lá vai ser o pastor Ricardo, que trabalha justamente nesta área, trazendo um paralelo aí entre o povo árabe e o povo judeu. Se os irmãos tiverem interesse, então, depois em querer participar da palestra, a palestra é gratuita, lá em Vila São José, né? O pastor Ricardo vai dar lá a palestra durante 2 dias. É sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Se os irmãos tiverem interesse, vai entender aí o contexto político e o contexto aí religioso entre o povo árabe, esta guerra que está acontecendo agora. Por que eu abri esse parênteses? Né? Então a gente vai vendo aí o eixo do mal, né? O camarada quer assumir o comando para atacar outras nações e sempre vai se levantar alguém. Né? Eu falo isso aqui na igreja e falo para as pessoas assim: irmãos, quem é que Deus levanta para fazer o seu trabalho? É o homem. Né? Depois esse homem vai ser castigado. Vai ser castigado. Deus tem o jeito de fazer as suas justiças. Né? Mas quando a injustiça está em excesso, né? Deus levanta alguém para fazer justiça. A gente vai vendo isso. Tá? Olha lá para a história de Daniel. Daniel deixa bem claro. Vem lá Nabucodonosor se levanta, depois levanta os babilônicos, levanta os babilônicos, depois levanta os medos persas, depois levanta os gregos. E é assim, é um povo levantando para fazer justiça contra o outro, pelo próprio Deus, e depois Deus vai fazendo justiça com os que fizeram da justiça uma injustiça. Então a gente vai olhando para o que está acontecendo aí. A gente vê lá, um Aitolá foi dizimado. Era o chefe. Então levanta lá uma cúpula, né, para decidir quem foi. Aí vai lá, os caras vai lá e abate 80 deles. Aí levanta o outro, vai sendo abatido de novo. Vai levantando, vai sendo abatido. O que acontece aqui? Ó? Não é diferente, irmãos. Não é diferente. Isso aqui não acontece, não começa hoje. Isso aqui já tem 2.600 anos, 2.700 anos que está acontecendo. Na história aqui só do livro de Naum. E a gente vai vendo da mesma forma que Deus falou para Senaqueribe. Deus está falando com este povo hoje. Não adianta você querer se levantar para fazer o mal contra o povo. Se Deus escolheu um povo, este povo vai ser preservado. E nós hoje, como povo de Deus, temos que olhar para isso. Então o Senhor, quando Ele diz aqui que Ele já deu ordem para que não haja mais a linhagem do nome de Senaqueribe. Assim, ó, você não vai ter nenhum descendente que assuma o trono. Todos que se levantarem irão morrer. Já pensaram nisso? Assim, não tem rei. Não tem ninguém que assuma. A gente não sabe, a gente não pode precisar aqui qual foi a ordem que Deus deu. Né? O que está acontecendo. Mas que tem muita liderança morrendo, tem. Então alguma coisa tem a ver com isso. Né? A Bíblia não diz, não deu nome aqui. Mas é bom a gente pensar como é que Deus trabalha no decorrer da história. E ele diz aqui, assim, qual era o castigo de Senaqueribe. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei o seu sepulcro, porque és vil. O que o Senhor está falando aqui para Senaqueribe? Já que ele olhava para a casa dos seus deuses. E o grande problema aqui era afrontar os deuses com os seus deuses. Né? Então, todo Deus das nações conquistadas era levado ao templo do Deus aqui dos assírios. E o que é que acontecia aqui? Eles eram destruídos. Né? E os seus sacerdotes eram mortos. O Senhor está falando para Senaqueribe aqui: você vai ser aquele que vai profanar a casa do seu Deus. Não existia nada pior aqui do que alguém dentro do templo de Deus ser morto, ou dentro do templo do seu Deus. Né? Então, por isso que quando a gente olha lá
quando Salomão assume o reino, aqueles que estavam ali, que sabia que os seus dias estavam contados, o que eles faziam? Corria lá e colocava a mão na ponta do altar, porque ele sabia que dentro do templo não poderia o templo ser profanado com derramação de sangue. Então eles se livravam. O que o Senhor está falando aqui para Senaqueribe é exatamente isto. Da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura e ali farei os teus sepulcros porque é vil. Ele falou assim, na hora que você estiver adorando, na hora que você estiver diante do seu Deus, você vai morrer dentro do templo. Não existia castigo maior do que este. Do que a pessoa diante do seu Deus, fazendo ali as suas preces, ser abatido. Qual era aqui a colocação que Deus fazia sobre Senaqueribe? Ele falou assim, você é vil, você é desprezível, você não merece consideração nenhuma, você maquina o mal no seu coração, e você maquinou toda a maldade para destruir o povo. Eu falei assim, uma pessoa dessa não tem que ter consideração por ela. Quem é que está falando isso? Quem está falando isso é Deus. Quem está falando isso é Deus. E ele, quando a gente olha para esta colocação aqui que Deus faz, Senaqueribe aqui sendo morto dentro da casa do seu próprio Deus, era para mostrar que os deuses que eles tinham não teriam poder nenhum contra o povo de Judá. Então o homem pode até achar, aqui, quando a gente olha para os assírios, humanamente falando, é impossível a cidade ser destruída. E o Senhor falou assim, olha, vocês, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, vocês serão exterminados. Dá para acreditar nisso? Então, as pessoas hoje fazem aí seus bunkers, fazem aí as suas fortalezas para construir as suas armas de destruição do ser humano, coloca aí a 60, 80 metros de profundidade abaixo da terra, embaixo de não sei quantos metros de concreto, com rocha em cima, e o homem vai lá e perfura e destrói. Assim, não existe fortaleza quando Deus quer destruir. Não existe. E é bom que a gente entenda isto. É bom que a gente entenda isso. E aí, o castigo aqui de Senaqueribe, e o Senhor fala aqui para Senaqueribe, através do profeta Naum, você é desprezível. Você não tem valor nenhum. E é bom que você entenda isto, né? Porque a cada dia, que é que nós temos que atentar, e o Senhor vai através do profeta Naum mostrando aqui no versículo 15: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. Então, o Senhor falou assim, olha, agora, em todo o monte em volta de Judá, onde estavam os exércitos assírios, agora saiu o mensageiro, proclamando, Senaqueribe foi destruído, Senaqueribe morreu. O exército foi derrotado, o exército foi derrotado. E aí, estas boas novas é anunciando realmente que a paz veio. E quem é que traz paz? Quem traz paz é Deus. Quem traz paz é Deus. Então você, quando o mensageiro sai aqui anunciando as boas novas, agora presta atenção nisto. Assim, irmãos, todas as vezes que nós estamos atribulados, que nós estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldades, o que é que a gente faz? Assim, não, Senhor, tenha misericórdia. Faz lá um voto a Deus, para que Deus traga uma resposta, apresente uma solução para o problema.
Este povo não foi diferente. Quando este povo aqui estava impedido de ir ao monte e oferecer sacrifício a Deus, tá? E via lá o exército dos assírios para todos os lados, e eles sabiam que eles não poderiam sair de dentro da cidade, que eles seriam mortos. Em questão de tempo, os assírios iriam invadir a cidade, iria destruir todo mundo e colocar fogo em tudo. Eles começam a clamar a Deus e fazer um voto a Deus para que Deus liberte. Igual a gente faz. Igual a gente faz. Né? Ah, mesmo que a gente tenha entendimento. Assim, ó, a aflição do povo de Deus, ela é temporária. Ela não é destrutiva, ela é corretiva. Né? O ímpio não. O ímpio vai ser destruído. Né? Mas o povo de Deus, mesmo que nós tenhamos entendimento que a disciplina ela é corretiva, quando a gente vê a aflição, o que a gente faz? Faz um voto a Deus. Fala assim, me liberta, ajuda. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha o que o Senhor disse a esse povo. O mensageiro saiu. O que o mensageiro foi fazer? O mensageiro foi anunciar as boas novas. E foi anunciar, pai, falou assim, ó, acabou a guerra. O exército dos assírios foram destruídos. Não tem mais exército em volta da cidade de Jerusalém. O que o Senhor fala para ele agora? Vai, celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. Você não fez um voto? O que vocês queriam? Queriam ser libertos da opressão de Senaqueribe. Senaqueribe afrontou a Deus e fez aí o rei passar por dificuldade, passar por problemas, né? Humilhação, fez de tudo. O que o povo fez? O povo se junta, pede a Deus. Falou assim, ó, no dia que o Senhor nos libertar da mão de Senaqueribe, eu vou lá cumprir os meus votos que eu fiz a Deus. E o Senhor falou assim, agora vai lá e cumpre. Você não fez o voto. Deus pede pra gente fazer voto? Não. Mas já que fez o voto, agora cumpra. E é bom a gente entender isto. Que quando a gente deixa de cumprir os votos, a gente mostra ingratidão diante de Deus por aquilo que ele fez e a gente não reconhece aquilo que ele tem feito. Tá? Então, assim, não existe nada pior do que a ingratidão. Não existe. E o Senhor agora fala para este povo, né? Vai lá, faz as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. Já tinha muito tempo que esse povo não sabia o que era festejar. Já tinha muito tempo que esse povo não se alegrava. Né? E a gente vê aí na história da Bíblia, não existe povo mais festeiro que o povo de Israel, o povo de Judá. E agora aqui, ele diz que é para o povo ir lá, porque o mensageiro já anunciou que está em paz, o povo celebrar as suas festas, e ele diz, o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. Nós ficaremos aqui, literalmente, o inimigo aqui era os assírios. A gente sabe que existe um inimigo das nossas almas ainda hoje. Um dia ele será destruído. Quando? Não sei. Só quando Cristo voltar. Aí ele não terá mais domínio, não terá mais poder, não terá mais força, será totalmente aniquilado. Possa ser que a gente não desfrute desse tempo. Possa ser. Mas é bom a gente ter o entendimento de uma coisa. É bom nós olharmos para o tempo em que o Senhor está nos dando a liberdade, está nos dando, trazendo paz aos nossos corações e dando-nos a permissão ainda para podermos fazer com que Ele, através das nossas vidas, seja glorificado. Possa ser que um dia isso acabe. Mas é bom nós reconhecermos isso. Um dia o ímpio será aniquilado completamente. Mas enquanto isso não acontecer, é bom que nós possamos olhar e ver, fazer com que os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, busquem conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus. Porque somente buscando em Deus
o entendimento e a compreensão de quem Ele é que nós possamos realmente termos paz, né? Possamos desfrutar daquilo que Deus tem nos dado de melhor e fazermos com que Ele, através das nossas vidas, seja glorificado. E eu espero em Deus que a gente vai a cada instante aprendendo com que o Senhor tem nos ensinado e desfrutando desta graça que é ter a presença de Deus em nossos